decisões estratégicas importantes sendo tomadas de forma errada. Passado um ano de uma gestão já catastrófica, já muito ruim. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Patético. O Vasco já sofre a sua primeira derrota, a sua primeira goleada, a sua primeira humilhação na reunião de ontem na Vasco TV. Quer ver um exemplo? O Vasco vai ter de folha salarial aí de futebol, que está no orçamento, uma folha de 3 milhões e 800. Você viu a folha do Vasco hoje? Era maior, esse ano, era a maior da Série B. E o Vasco não subiu. Você vê a dificuldade aí que o Carlos Brasil, Zé Ricardo e Jorge Salgado tá para fazer a montagem do elenco do Vasco? Tá aí, não tem investimento nenhum. O Vasco está hoje como um time pequeno. Você que vê também a projeção do Vasco para as competições do ano que vem, tá aqui, ó. Eles acham aí que o Vasco vai chegar na semifinal do Carioca. Na semifinal do Carioca, já é um grande destaque, porque um ano terminou em sétimo, o outro ano terminou em quinto, então se chegar na semifinal tá bom, não precisa chegar na final não. Copa do Brasil, terceira fase que eles veem aí que o Vasco vai chegar, mas tá aí, é o que eu sempre falo aqui, por isso que eu reclamo de passador de pano, de ficar falando de jogador, de falar de grande trabalho que o Carlos Brasil está fazendo, do esforço que a gestão está fazendo, de mudar esse cenário de salários atrasados e não criticar essas situações. O futebol do Vasco é medíocre, é por reuniões como essa, é pela gestão do Vasco, e os passador de pano não fala, não critica. Por quê? Por que será? Porque vai ter uma informação ali, uma informação aqui. Essa é a maneira de realmente trabalhar em prol do Vasco, de informar o torcedor vascaíno. É dessa maneira, porque o que a gente viu ontem naquela reunião é muito preocupante. O Vasco vai ter muita dificuldade. Pode ter certeza. Com o time que está sendo montado aí, o Vasco vai ter dificuldade no Campeonato Carioca. O Vasco vai ter séria dificuldade na Série B. Por isso. E aí vai ter passador de pano, né, influenciando alguns torcedores a reclamar de jogador, a reclamar de treinador. Que montagem de elenco é esse, caralho? Porra, não escolheu o jogador certo. O treinador tem alguma culpa? O cara não tem voz nenhuma, não tem palavra nenhuma. Porque o time do Vasco é baseado dentro de um investimento ridículo, de um orçamento ridículo para o futebol do Vasco. E aí, se eles não querem falar de gestão, criticar, cobrar, a gente aqui, torcedor, a gente faz o nosso papel. Porque realmente ficar falando de jogador, de Luiz Amarília, de Jorge Ricardo, como eu faço aqui, eu dou minha opinião, mas isso não vai levar ao Vasco a lugar nenhum. E aqui eu vou trazer aqui um ponto de ontem dessa reunião, porque eu acho que é o grande problema do Vasco. Tá aqui, nesse trecho que eu vou trazer. Esse é o grande problema do Vasco. Porque eu vou trazer aqui o Júlio Brandt, né, criticando Jorge Salgado, criticando Vitor Roma, criticando Adriano Mendes, mas é um cara que a gente viu um vídeo, eu vi esse vídeo lá no canal do Russo Vascaíno, né, naquele dia da eleição do Vasco, lá no dia 7 de novembro de 2020, membros da Sempre Vasco ali, né, falando com Jorge Salgado, pô, não vamos dar mole pro Levin, vamos deixar ele entrar, vamos se unir, e tá aí. Essa é a situação, esse trecho que eu vou trazer aqui resume bem o que é o Vasco, né? Mesmo sabendo de toda a incompetência, porque eles sabiam que essa gestão era horrorosa, uma gestão de merda, sempre o Vasco sabia disso, mas mesmo assim apoiou essa situação, mesmo assim apoiou a Mais Vasco, mesmo sabendo do mal que eles poderiam fazer pro Vasco. E aí, esse vídeo que eu vi lá no Russo Vascaíno e esse trecho que eu vou trazer aqui é realmente o Vasco tá na mão de pessoas que não olham pro Vasco primeiro. Não vamos dar mole pro Levin não, mas peraí. Se o cara tem o melhor projeto, se tem as melhores ideias, será que não é ele que tem que entrar e ajudar o Vasco? E tá aí. Se liga nesse trecho, vale a pena ver, família vascaína. Eu reforço que a colocação ela é direcionada ao presidente do clube. Já foram feitas cobranças no início da gestão, né, por exemplo, plano de 100 dias, orçamento base zero, aumento de investimento no futebol, e nada disso foi feito, nada disso foi cumprido. E pouco disso é falado. E eu queria dar oportunidade para que os gestores do clube, aqueles que montam a estratégia do clube, pudessem falar um pouco sobre isso, por que não foi feito e o que será feito diante disso e diante do resultado que vimos ao longo desse ano de 2021. Que muito se cobrou tranquilidade do clube, muito se cobrou colaboração da parte da oposição, muito se cobrou que nós deveríamos ter responsabilidade com relação ao clube, colaboramos, fomos responsáveis,
demos tranquilidade ao clube e no final do ano o resultado que nós vimos foi o pior possível, tanto no âmbito desportivo quanto no âmbito gerencial. Então, essa primeira colocação eu coloco no âmbito das cobranças. A segunda questão em relação ao orçamento, e aí me surpreende o fato de a gente ter ouvido falar de que seria feito um orçamento revolucionário, um orçamento novo, uma forma nova de fazer gestão financeira no clube, e o que se vê é a ratificação do modelo utilizado pela última gestão, que foi desastrosa. A gente sabe que levou o Vasco para a situação que a gente vive hoje, que só foi piorada, infelizmente, por esse ano de Série B e da nossa manutenção na Série B. Então, o que nós estamos vendo é a mesma condução financeira dentro do clube. E é que me perdoe o Adriano, mas assim, o cargo que eu tenho de vice-presidente de Finanças e Estratégia, eu não vejo nem gestão e nem estratégia na colocação feita por ele em relação ao orçamento. Nenhuma coisa, nem outra. O que eu vejo, na verdade, é uma placidez, é um conformismo, como se isso fosse parte da natureza. E não fosse uma ação direta e escolha direta por parte dos gestores do clube, que fizeram escolhas erradas, decisões erradas, e levaram o clube à situação que está hoje. E decisões que continuam sendo tomadas, infelizmente. Gestão financeira ruim, fraca, que continua sendo feita dentro do clube. Então, infelizmente, nós não vamos ter uma situação diferente, porque continuamos repetindo os mesmos erros. E durante a campanha, e o que foi colocado para os sócios esses, que nós, como conselheiros, representamos, por isso é o nosso papel de cobrar, não é politicagem. Nós estamos aqui representando todos o conjunto de sócios do clube. E é o nosso papel como conselheiros. Cobrar o que foi prometido. E não estamos vendo absolutamente nada em relação a isso, muito pelo contrário. Estamos vendo a mesma irresponsabilidade que foi feita no Profut, sendo apontada agora um potencial risco pelo Conselho Fiscal, com uma profundidade ainda muito maior. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E aí, Vitor, eu queria deixar uma pergunta para você. O Vitor não fez a pergunta, mas me chamou a atenção, a gente analisando. Nós gastamos aí dias aí analisando o orçamento. Poderia ter tido mais tempo. E peço que seja feito com mais antecedência, porque o debate é importante para o clube. Não estamos falando aqui de um debate negativo, destrutivo. Estamos falando aqui de um debate enriquecedor para melhorar o clube. E quando se observa que uma área meio drena mais recurso do que uma área de negócio com potencial de faturamento, que é o que nós precisamos, me chama a atenção. Me chama a atenção porque escolhas estratégicas importantes não estão sendo feitas da forma que deveriam ser feitas. E aí o Jorge é empresário, e Vitor, você é empresário. Me desculpem, mas nas empresas de vocês eu duvido que uma área administrativa receba mais recurso que uma área de negócio. Porque se fosse assim, estariam ambas empresas quebradas. A verdade é essa. Então fica assim a pergunta. Você fez uma colocação importante, dizendo que tinha feito um planejamento para uma área de inovação, e esse planejamento foi cortado, estava pedindo ajuda para Deus e o mundo aí para ajudar. Então fica a pergunta. Você, como gestor de marketing, considera que a sua área, uma área importante faturamento do clube, coisa que precisamos, repito, eu diria que são as duas principais áreas do clube. Futebol e marketing e geração de receita. E uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Então, quando eu vejo que a promessa feita para a melhoria do investimento no futebol não foi cumprida, e quando eu vejo que no orçamento do clube está apontado que uma área administrativa financeira recebe mais recursos que uma área de negócio, isso me chama atenção, porque isso é um anal sem rumo. Isso é um anal sem bússola, navegando ao relento. Sem decisões estratégicas importantes, ou pelo menos decisões estratégicas importantes, sendo tomadas de forma errada. Passado um ano de uma gestão já catastrófica, já muito ruim, que todos nós que estamos aqui como conselheiros criticamos, ou a grande maioria. E a mesma condução, as mesmas decisões estratégicas continuam sendo tomadas. Se o meu gestor financeiro fosse esse, eu demitiria. Eu demitiria. Na minha empresa. Sinceramente, se fosse uma apresentação de orçamento feita para mim, eu não ia até o final, tal como foi colocada, com erros, com inconsistências, uma série de coisas desse tipo. E seguir nosso vídeo aqui, família vascaína, vamos falar da Carol Pfeiffer, que ontem no seu Instagram também fez alguns stories falando da situação do Vasco, que está continuando aí estudando, que quer ajudar, mas depende das pessoas que estão lá dentro. Também é outra situação que eu acho que tem que enterrar, porque a gestão não quer ajuda de ninguém, né? Depois do que eu vi ontem, né, se tá aí pagando as dívidas, se o Vitor Roma tá valorizando a camisa, se o trabalho tá sendo feito, por que a SAF? Essa é a questão, por que a SAF? Se o trabalho está sendo feito, está sendo bem feito, por que a SAF? Então eles não querem ajuda de ninguém.
de ninguém. Então acho que é outro assunto aqui, estou trazendo isso aqui, porque tem muita gente que fala, vende o clube, a Carol Paiva vai ajudar, Carol Paiva é a solução. E não é, eu acho que tem que encerrar essa situação, porque mesmo que ela queira ajudar, mesmo que ela tenha algumas situações concretas para implementar no clube, a gestão não quer. Se liga só no que ela falou ontem. Para quem anda me perguntando bastante sobre o Vasco aqui, deixando muito claro, continuo falando aí 1 ou 2 horas por dia, mais ou menos, me dedicando a movimentar as coisas. Obviamente, né, Natal, Ano Novo, vocês sabem, as coisas não andam na velocidade que a gente gostaria, mas continuamos aí no game, aí para que 2022 seja um bom ano para todos os lados. Mas, como vocês sabem, não vai depender só de mim, e também vai depender de todo mundo aí envolvido. Família, para finalizar, eu vou ficar aqui com uma postagem do Levenciano, porque eu acho que resume bem toda essa situação do Clube de Regatas Vasco da Gama. O nosso 2022, na mão dessa gestão, no orçamento que a gente viu para o futebol, é uma coisa de maluco, meu irmão. A gente vai sofrer muito. Abri aspas aí pro Leve. Assisti um pouco da reunião do orçamento agora na Vasco TV. Pobre Vasco, que segue com o mesmo planejamento financeiro de sempre. Renegociar dívidas, alongar pagamentos e não pagar. Como dizia a música, eu vejo o futuro repetir o passado. No Vasco, nada mudou. Somente o projeto Somamos pode fazer diferença e iniciar uma nova era, com o Vasco continuando a ser dos vascaínos. Lamento muito o fracasso dessa gestão. Gostaria muito de ver o Vasco com outra pegada. Continuo à disposição de colaborar e mudar o rumo da caravela, transformar num barquinho de papel devido a uma crônica incapacidade de captação de recursos e de network. Há notícias de gasto de 4.800.000 com consultorias jurídicas e financeiras de quem não tem o verdadeiro mercado na mão. Ofereça entregar muito mais sem cobrar nada e desprezam. Alguém entende o Vasco? Estou pronto para assumir e fazer a diferença, para que o torcedor possa vibrar novamente. Sobre o ex-jornalista, nada a falar. Seria dar muita importância. E tá aí, família vascaína, essa postagem do Leve aí que resume bem tudo que a gente falou aqui no vídeo. Uma gestão incompetente, uma gestão que não quer ajuda e uma gestão que coloca um Vasco dentro de campo que faz esses resultados aí patéticos. O pior ano da história do Vasco foi esse ano de 2021 e não foi construído dentro de campo por atuações horrorosas ou escolhas de treinadores. Foi construída aqui fora, na tomada de decisão. Foi o Jorge Salgado, o principal responsável pelo esse vexame. E que pode acontecer esse vexame em 2022 se continuar com essas tomadas de decisões. Em relação ao jornalista também que o Levin coloca aqui na postagem, é o Fábio Azevedo, né, que criticou o Levin ontem em relação à SAF num vídeo no canal dele. E para bom entendedor, um pingo é letra. A live que o Levin gravou tá lá no Instagram dele e ele é bem claro. Ele fala de achar um investidor, de comprar o Vasco, de ter a melhor proposta, se eles continuarem com essa ideia maluca de vender o futebol do Vasco. Ele é bem claro. Não, senão ele queria ajudar, queria implementar o projeto Somamos. Mas o Fábio Azevedo faz uma papagaiada lá, pra sei lá o que ele quis aprontar lá. Se vocês não viram o vídeo, vai lá para dar a opinião de vocês também. Para mim, um vídeo patético. E, porra, pra se dizer jornalista, para fazer uma porra dessa, se sacanagem, irmão. Nada a ver. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.